Bom, boas-vindas, pessoal. A gente está começando agora a segunda aula do nosso segundo módulo do curso. A gente hoje está se debruçando sobre políticas nacionais e mercados sustentáveis. Acabamos de ter aula sobre políticas nacionais e instrumentos no Brasil com o professor Luca Rizzo, e dando sequência ao nosso dia, ao nosso módulo, a gente vai se encontrar novamente com a professora Linda, que deu aula para a gente na semana passada, no primeiro módulo, junto com o professor Luan. Hoje a gente vai agora falar sobre desenvolvimento de projetos sustentáveis, abordando caminhos práticos para estruturar projetos sustentáveis e climáticos, incluindo aí modelagem financeira, critérios de sustentabilidade, indicadores de impacto e mecanismos de mitigação de riscos. A Linda deve trazer alguns exemplos de projetos no Brasil e fora. Ela já citou que vai trazer para a gente o próprio caso do Museu da Manhã, que ela conhece melhor que qualquer pessoa. A Linda é graduada pelo ITA, tem especialização no Instituto Mauá Tecnologia, INSPER e Cambridge University, exerceu cargos de liderança na BN Real, Santander e Febraban nos últimos 8 anos, vem trabalhando com assessoria ao setor privado em projetos sustentáveis, no planejamento e soluções de sustentabilidade, finanças sustentáveis, mudança do clima e inovação, apoiando a transformação nos negócios alinhados à sustentabilidade, princípios ESG e economia de baixo carbono. Ela exerce a atividade de coordenação de engajamento do setor financeiro no Climate Finance Hub Brasil, que vale a pena acompanhar, e a coordenação de finanças sustentáveis no Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima. É membro do Comitê Nacional do Fundo Clima, do MMA, conselheira ESG da empresa de IPSG, do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, da Impacta Finanças Sustentáveis e do Comitê Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, professora convidada da Fundação Dom Cabral, da Fundação Armando Alves Penteado, FAP, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, e do Instituto Brasileiro de Ensino de Desenvolvimento e Pesquisa, além do nosso curso aqui da Escola de Ciências do Amanhã, formação Finanças Climáticas do Amanhã. Linda, é um prazer ter você de novo aqui ministrando mais uma aula para a gente, sempre uma honra e um privilégio contar com você, viu? Muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos e todas, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês. O museu realmente tem essa ligação emocional comigo, né? E eu vou comentar um pouco mais para frente do caso, do case, né? Desse grande case Museu da Manhã. Mas hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de projetos sustentáveis, né? É muita coisa para se olhar, então vamos lá. Vou falar um pouco das definições, as etapas que nós temos que desenvolver para desenvolver esse projeto e dar uma visão da necessidade da modelagem financeira para entrarmos nos casos, tá? Então, só lembrando que projetos sustentáveis são aqueles que consideram os impactos ambientais, sociais e econômicos em todas as fases, desde o planejamento até a execução e o monitoramento. Lembrando na aula passada que eu trouxe a definição da sustentabilidade, onde a gente tem que ter o olhar sistêmico, né? Considerando o meio ambiente, sociedade e economia. Então, um projeto sustentável, ele tem que refletir esse olhar sistêmico e lembrar que nós temos que trazer desenvolvimento sustentável. Para trazer desenvolvimento sustentável, nada melhor do que trazer a palavra da doutora Gro Brundtland, em 1986, ela era diretora de meio ambiente da ONU, onde ela trouxe no relatório Brundtland a definição do desenvolvimento sustentável, que é atender às necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, né? Então, quando a gente olha isso, e nós vamos falar de um projeto sustentável, gente, lembrem sempre disso. E aí, conforme a gente for avançando, eu também vou estar sempre falando, aí tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Então, vamos lá. A importância dos projetos sustentáveis. Então, na hora que a gente fala disso, ele está ligado intimamente com a questão da preservação do meio ambiente. Como reduzir a poluição, olhar os gases de efeito estufa, como que nós fazemos a promoção da justiça social, porque um projeto tem que trazer benefícios sociais, mas ele não pode trazer benefícios sociais somente para um determinado público, porque
Por que eu estou falando isso? Porque na hora da gente desenhar o projeto, um dos itens chama-se público-alvo. Mas o público não é restrito só àquele. Nós precisamos olhar as comunidades, precisamos olhar como é que esse projeto impacta nas questões das desigualdades e como esse projeto pode promover uma inclusão social. Nós temos que olhar naturalmente a viabilidade econômica, né? Nenhum projeto ele vai parar em pé sem a viabilidade econômica, e temos que olhar essa inserção da viabilidade econômica não só, né, com aquele pilar de eu vou reduzir custo, vou ter a maximização dos retornos. É importante, mas o equilíbrio de a gente entender custo, o investimento e que valores estão sendo agregados. Se nós vamos conseguir fazer um novo mercado, uma inovação, se nós estamos fazendo geração de empregos diretos e indiretos. Então, tudo isso precisa entender se isso impacta também as questões macroeconômicas da região onde o projeto está sendo instalado. E o projeto, ele tem, como ele está inserido dentro de um ambiente, né, chamado Brasil, o Brasil tem um atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, quando nós falamos de projetos sustentáveis, nós vamos olhar quais são daqueles 17 ODS, aonde esse projeto está inserido. Ele é um projeto de infraestrutura, ele é um projeto lá que está no ODS 12, de produção e consumo sustentável, ele é um projeto de desenvolvimento que combate, por exemplo, a fome e a pobreza. Então, tem uma série de projetos que é fundamental você entender quais são as colaborações que vocês vão fazer, olhando a sociedade, como é que o governo entra nisso, não só como política pública e você estar compliance às regulamentações, mas qual é a participação do governo nesse tipo de atuação. O governo está trazendo tudo, ou você está complementando com aquele projeto, o governo tem um gap, você está trazendo alguma solução. Então, isso você vai trazer junto ao governo, as empresas, a sociedade civil e a própria academia. Então, os exemplos, né, desde energia renovável, construção sustentável, né, onde nós olhamos aí cada vez mais a forma como estamos levantando as edificações, como é que nós estamos construindo as casas, a gestão desses resíduos, só da construção civil, mas os resíduos como um todo, lembrando que a gente tem leis aplicadas, né, em termos de resíduos sólidos e outras leis que tratam resíduos líquidos, resíduos de vapores, ar, etc. E a agricultura também, são projetos onde a gente pode trazer técnicas de redução de agrotóxicos, usando bioquímicos, ou fazendo técnicas de rotação, conservação de solo, outras tecnologias de plantio e muitas outras. Transporte sustentável, que não é simplesmente só o transporte em relação a cargas, né, mas a gente está falando de transporte das pessoas, então ciclovias, transportes públicos, veículos elétricos, entre outros, educação ambiental, onde tudo isso, para ser cada vez mais viável, escalável, sustentável, nós precisamos de educação, não só ambiental, mas a educação como um todo, e trazer essas práticas no dia a dia nosso, tá? Então, o desenvolver o projeto, a gente começa aqui a falar dos tópicos, né, de um desenvolvimento. Então, todo e qualquer projeto, ele tem que se definir o escopo e o objetivo daquele projeto. Então, qual é o problema ambiental, social, climático que o projeto pretende resolver? Você precisa analisar o contexto e entender aonde ele se encaixa, lembrando que a sustentabilidade é um guarda-chuva muito, e você conseguir entender aonde você está direcionando os seus esforços,
ajuda bastante, por quê? Porque aí você começa a ter o caminho, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, de frameworks, de diretrizes em relação a esse tipo de projeto. Se você escolher um ambiental, vai ter uma série de diretrizes para isso, ou social ou climático. Então, na hora de elaborar esse projeto, você precisa também ter um plano de ação, descrevendo atividades, quais são os recursos necessários, o cronograma. Recursos aqui não são só maquinários ou financeiros, mas pessoas, quantas pessoas, que tipo de profissional, qual o perfil, qual a alocação de tempo desses profissionais, quem vai fazer o desenho do projeto, quem vai fazer a manutenção do projeto, quem vai fazer a operacionalização do projeto. Então, tudo isso tem que estar dentro, descrito no plano de ação. E tem que ter essas metas, né, associadas de uma forma muito clara, porque quando você traz um projeto, você tem, qual é a tua ambição? Que resultado? E aí, para onde esse projeto está sendo direcionado, que é o famoso público-alvo? Quem vai receber o benefício desse projeto, ou quem será impactado por esse projeto? A análise tem que ser feita tanto do lado positivo quanto do lado negativo, tá? Eu posso fazer um projeto que eventualmente impacta uma localidade e eu preciso entender esse impacto negativo que pode estar sendo causado. E isso é um processo do desenho do projeto, de forma que você consiga tomar decisão ou levar para os tomadores de decisão, mostrando, olha, esse projeto que a gente está pensando em fazer tem esse lado dos benefícios, mas tem esses lados dos impactos negativos. Então, a fase do desenvolvimento, ele tem que trazer todo o arcabouço para uma tomada de decisão. E realizar um diagnóstico ambiental é fundamental, principalmente se você colocar esse projeto em áreas sensíveis ou áreas de alta vulnerabilidade. O que é uma área sensível? Você está ali perto de veios de água, rio, ou em cima, né, de um lençol freático relevante, ou você está ali perto de uma área preservada. Então, você tem aí muita coisa para ser analisada antes mesmo de instalar um projeto. E vai, naturalmente, mostrar como é que você vai fazer o acompanhamento, o monitoramento, qual é a metodologia de desenvolvimento, qual é a metodologia que você vai fazer para que esse projeto tenha sucesso, né? Então, vamos falar um pouquinho do que significa dentro desse conceito todo, quando eu falo de análise de impactos. Então, na hora de olhar os impactos, o projeto você desenha e começa a pensar, bem, todo projeto precisa de energia, de água, de materiais. Então, como que eu uso eficientemente meus recursos? Além de outros, né, gente? Aqui tem minérios, tem madeira, tem necessidade de solo, etc, etc, mas aqui eu trouxe alguns tópicos, né, em termos de recursos, e como se olha isso, e pensar na eficiência, na eficácia do uso desses materiais. Então, quando a gente fala de energia, se priorizar as questões de fontes renováveis, como vocês já viram em outras aulas, aí a questão de ser de menor emissão de carbono, de não ter poluentes, né, você ter uma fonte renovável, como solar, e olhar como é que você pode adotar essas técnicas de energia para economizar, né, o custo, né, do projeto em relação ao gasto de energia. A água, a mesma coisa. Então, dá para fazer a captação de água de chuva e fazer a reutilização? Como é que eu posso fazer para que isso seja aplicado no projeto? Né? Ou eu posso pegar esses materiais todos que eu vou estar trabalhando, são materiais que eu posso já comprar reciclado para reutilizá-lo dentro do projeto, ou as minhas sobras vão virar materiais reciclados, né? Então, tem uma série de análises que vocês têm que pensar no momento da especificação do projeto, né? A mesma coisa em relação a resíduos, né? Fazer o projeto, você pode pensar
quais são a forma de eu ser eficiente no processo produtivo para que eu minimize a geração dos resíduos. Ou, se eu vou ter aqueles resíduos, como é que eu reutilizo alguns materiais que poderiam ser descartados? E a reciclagem efetiva de outros resíduos. Então, lembrando do famoso 3Rs, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Então, o primeiro ponto dos 3Rs é sempre pensar na redução, para depois pensar na reutilização, para depois pensar na reciclagem. Então, nós temos aí a questão do empreendedorismo verde, que pode ser inserido também dentro dos projetos. Escolha de fornecedores. Você olha o fornecedor e busca aquele também que esteja coerente com as suas iniciativas. Então, se você está falando de um desenho de um projeto sustentável, escolha fornecedores que tenham práticas sustentáveis, produtos sustentáveis e que eles prestem serviços com sustentabilidade. Então, desde você contrata, por exemplo, uma empreiteira ali para fazer a obra, verifique se eles têm práticas trabalhistas sustentáveis, se a segurança e saúde realmente está sendo coerente, compliance com as leis que nós temos, se todo o processo de descarte está sendo seguido. Então, como é que essa empreiteira trata seus funcionários, como é que ela lida com tudo isso. Então, isso é você pensar no seu projeto, que você pode ser o dono daquele conceito do projeto, e trazer parceiros, né, sua cadeia de valor, para que eles apliquem também a partir de práticas sustentáveis. E também utilizem soluções com tecnologias. Você pode ter desde sistemas de filtragem de gases, né? Você pode ter sistemas de ventilação natural, usar técnicas que possam trabalhar muito com a iluminação natural, ou técnicas de irrigação. Então, todas as técnicas hoje, ou tecnologias que nós temos, de tecnologias verdes e tecnologias sociais também. Tá? Tecnologias sociais no sentido de técnicas de engajamento, técnicas de capacitação, técnicas de monitoramento de impactos. Então, tudo que for possível aplicar no seu projeto, você precisa pensar nessa fase inicial do desenho, inclusive pensando os tipos de impacto que você vai ter. E dentro do teu projeto ainda, você pode identificar o tipo de solução que você vai direcionar. Então, você vai produzir alguma coisa, busque então as técnicas e diretrizes de produção e consumos responsáveis, sustentáveis, que é o ODS 12. Então, busque materiais que são recicláveis, reusáveis, consumo consciente. Então, na hora que você fabrica alguma coisa, já pense na ponta consumidora, de como você vai levar a consciência a esse consumidor, desde indicativos de, olha, recicle, descarte isso, né, em tal lugar, ou você pode ter também, tipo, olha, incentivos para que você compre e depois utilize para substituir na hora que acabar, você tenha refil. Então, todas essas parte em relação ao consumidor, quais são as práticas responsáveis que você pode também divulgar a partir do seu projeto. Naturalmente, na maioria dos projetos, você tem a necessidade de uma logística, né, tanto de transporte quanto de armazenamento. Então, de novo, opte por veículos menos poluentes e rotas cada vez mais eficientes, né? Se você trabalha, por exemplo, por entrega lá de sistemas de documentos ou malotes, etc., por que não você utilizar uma moto elétrica em vez de você utilizar a moto tradicional? Você tem hoje aplicativos e sistemas que fazem, né, a gestão de rotas, então fazer com que aquele transporte rode, ele transite em rotas
buscando a maximização, né, da utilização daquele veículo. E o armazenamento é trabalhar tanto na infraestrutura, não só na parte física, mas olhar a infraestrutura de uma forma que aquilo tenha uma resiliência a questões de calor, questões de frio, a questão de saúde, né, para evitar fungos, evitar alguma doença que possa ser transmitida durante o armazenamento. Dependendo do projeto que você está trabalhando, ou produto que você está trabalhando, existem regulações muito fortes em relação ao armazenamento, principalmente no setor de alimentos, tá? Então, e tudo isso você não vai conseguir fazer um bom projeto se você não tiver capacitação da equipe. Então, trazer os seus colaboradores e falar sobre o que você está pretendendo fazer em termos dos processos, quais são a necessidade de se monitorar, o como que vai ser entregue um determinado produto, serviço, e mantendo a comunicação para todo mundo, a comunicação interna, a comunicação externa, como é que você vai olhar. Então, o projeto, na hora que você começa a desenvolver tudo isso, você está ali no plano de ação. Aí você tem várias técnicas de desenhar esse plano de ação. Então, aqui eu trago o exemplo do PDCA, que no inglês é o Plan, Do, Check and Act, e no português, planejar, fazer, verificar e agir. Então, primeiro, quando você vai fazer um plano, que tarefas são necessárias? Né? Você vai ter que detalhar um a um, né? Tarefa de atividades. Né? Aquela atividade, ela tem uma etapa de execução. Como que você vai fazer aquela execução? E ela tem que ter aquilo detalhado no plano para ter uma atividade diária. E todas essas atividades, elas têm que estar com aquele grande olhar, né? O olhar de essa etapa, cuidado porque tem algum impacto ambiental. Esta etapa é relevante porque a gente vai trazer o engajamento social. Essa etapa nós vamos estar fazendo a verificação, as análises. Então, os gestores, eles têm que estar olhando o tempo inteiro esse planejamento e a execução e tentar identificar antecipadamente as possíveis falhas e discrepâncias que o projeto possa vir a apresentar. E o ACT é onde você realmente vai lá, mexe, implementa, se necessário você corrige e consolida todas as ações para que você possa ter sempre, esse é um ciclo, né? Ele fica o tempo inteiro, o plano de ação do PDCA, ele fica num ciclo onde você toda hora está revisitando suas ações e acompanhando e monitorando e reavaliando se está sendo feito da maneira que você estava pensando em fazer lá no início do planejamento. E nenhum projeto, nenhum mesmo, gente, a gente não pode esquecer de como monitorar, como avaliar esses resultados, precisa demais do acompanhamento. E o acompanhamento, ele é necessário para trazer informações que devem ser analisadas justamente para a gente fazer ajustes no plano de ação quando necessário e também para a gente tomar decisões ou criar alertas. Se for um projeto crítico, por exemplo, de questões de segurança, tem que ter lá um monitoramento para que se dispare um alarme. Por exemplo, incêndio, né? Plano de abandono de prédio, você tem vários tipos de projeto. Então, você tem que estar monitorando conforme o índice de criticidade, você tem necessidade de ações, inclusive ações de contingência. Então, no seu planejamento, você precisa ter pensado no teu projeto, a entrega do seu projeto, mas também em algumas situações, quais são as contingências que você vai ter se por acaso acontecer um determinado evento. E a divulgação. Você precisa sempre estar divulgando isso, principalmente para os seus investidores, porque eles vão estar acompanhando passo a passo para entender o quanto aquele recurso de capital está trazendo o benefício esperado por parte deles, como investidores, né? Então,
vamos pensar, começar a pensar, que aqui já é assim, uma tentativa de a gente começar a entender o projeto, olhando todos esses passos, né? E eu trago o exemplo, então, do projeto de construção sustentável. Então, o projeto de construção sustentável começa pensando, bem, qual é a responsabilidade ambiental que eu preciso ter? Que práticas sustentáveis eu vou colocar? Então, estou lembrando que na hora que eu vou construir, eu tenho que ter menos impacto negativo, eu tenho que tentar reduzir meus consumos de recursos naturais, não ter poluentes ali, e se tiver numa localidade, eu preciso pensar muito na preservação da biodiversidade. E a economia? Eu tenho que começar a investir em práticas sustentáveis, que pode exigir, né, um esforço financeiro adicional, um investimento, um CAPEX maior. Mas a longo prazo, eu tenho que entender que, a partir das técnicas que eu estou utilizando, eu posso fazer uma economia de custos, eu posso reduzir o consumo de energia, né, por exemplo, das questões de energia solar, ter uma gestão eficiente que me reduza a utilização de determinados recursos, ou até mesmo incentivos fiscais e outros modelos em que você possa estar inserindo dentro desse conceito econômico, numa primeira fase de redução de custo, mas depois olhando a questão dos ganhos financeiros, as receitas, né? Então, quando a gente começa a pensar no projeto de construção civil, geralmente a gente está ali olhando como trazer a eficiência energética. Então, essa eficiência energética, além da questão da redução de custos, eu tenho que trazer uma fonte de energia limpa e renovável. E o prédio em si, ele tem que ser construído para trazer saúde e bem-estar. Então, o saúde e bem-estar, ele precisa lembrar que quem vai estar lá dentro. Então, você precisa trazer iluminação natural, você precisa ter uma qualidade do ar interna e espaços que promovam uma convivência, por exemplo, no trabalho, ou se for uma construção para habitação, né, você ter espaços de convivência para que as pessoas possam estar ali fazendo um convívio social melhor, e todas as técnicas que levem a uma construção que seja, além de resiliente, bonito, traga uma valoração, né? Você está agregando, um projeto sustentável está agregando valor àquele imóvel, então ele pode ter uma valorização financeira do imóvel e também trazer, né, a atratividade de outros investidores, mais compradores, né, para que aquela edificação possa ser um bom negócio para todos, né. Temos, naturalmente, você para ali e fala assim, bem, vamos lá para o meu ecossistema, onde eu tenho que entender as regulações. Lucas esteve aí de manhã falando das questões de regulação, a gente tem regulação em vários setores. Então, quando a gente olha a construção civil, você tem as regulações federais, locais, estaduais, municipais, regras ambientais, regras de construção civil, regras em relação à questão da utilização de água, até mesmo de energia. Então, olhar quais são as regras ambientais, as regras sociais, econômicas que estão regendo aquele projeto, é de suma importância, e você saber quais são que estão impactando o projeto. A partir disso, você pode começar também a pensar, se eu estou fazendo um projeto sustentável, eu tenho a oportunidade de inovar, eu tenho a oportunidade de tornar o meu projeto mais competitivo. Então, hoje, as empresas estão trabalhando muito com a inovação, técnicas de inovação de construção. Então, a Europa, por exemplo, ela não tem tanto material como nós usamos tradicionalmente blocos, tijolo, cimento, né? A parte tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles utilizam
os frameworks, né? Eles têm os frameworks da construção. Uma casa, por exemplo, na Europa, hoje você tem lá uma estrutura de aço, né, que você já traz ali e elabora, monta a parede, monta toda uma estrutura da casa, e depois você vai colocando outros materiais que também já são pré-preparados e vai encaixando naquelas estruturas. Então, há uma redução muito grande em relação à de obra e também muito grande em termos de utilização de materiais. Essas inovações, elas podem trazer cada vez mais a satisfação do cliente. Por quê? Porque essas inovações muitas vezes também trazem uma longevidade do imóvel, ou um custo menor, ou bem-estar, e faz com que aquilo seja atrativo para o mercado, tanto em residência, quanto em escritório ou locais públicos. Todas essas técnicas e pensamentos que a gente está trazendo aqui para uma construção, ele fala de uma resiliência também às mudanças climáticas. Cada vez mais nós vamos ter inundações, ventos fortes, calor excessivo ou frio excessivo, então nós temos que ter técnicas, né, de fazer ventilação, ou fazer aquecimento, ou você fazer uma resistência de materiais que aguente um pouco mais de velocidade dos ventos. Logicamente que não é um tufão, um furacão, que eventualmente eles vão construir um prédio que não seja indestrutível, mas pelo menos no aumento de ventos, né? Hoje em dia, São Paulo, por exemplo, nós temos ventos que chegam até 100 km por hora. Antigamente, a média de velocidade de ventos em São Paulo sempre foi entre 40 e 60. Hoje em dia nós estamos chegando a ventos fortes de 60, 70, 80, até 100 quilômetros por hora. Então as edificações têm que aguentar esse impacto desse tipo de vento, né? E quando você está construindo, você também tem, até agora eu falei da edificação assim, olhando ou um espaço de escritório, ou de uma empresa, ou eventualmente de uma indústria, ou de uma residência, mas indiferente da construção, você tem um lado externo, e muitas vezes esse lado externo é um lugar público, que pode ser afetando, né, digamos, todo aquele que está no entorno, ou de uma área pública, de um condomínio, né, os condôminos vão estar ali no jardim, circulando ali entre essas localidades. Então, os espaços públicos também, e em função do crescimento urbano, a gente está tendo cada vez menos espaços como esses. Então, hoje tem técnicas, né, de jardins verticais, áreas verdes. Então, eu trago até algumas fotos, a foto aqui de cima é um jardim vertical, né, num espaço público, que pode ser aproveitado de forma que a gente consiga trazer uma vegetação urbana para ajudar a promover não só a biodiversidade, mas também reduzir poluição sonora, porque isso se torna uma absorção de impacto de sons, né? Você tem a captação de águas pluviais, então aqui você pega lá uma edificação que joga e armazena essa água pode ser tanto usada para irrigação de plantas, ou para limpeza de espaços públicos, ou até mesmo do sistema de refrigeração que tenha em algumas empresas, né? Então, cada vez mais, quando a gente pensa nisso, eu vou construir lá fora também. Temos materiais reciclados, vocês estão vendo os blocos aí, que são blocos reciclados de concreto ecológico. Você pode adicionar sistemas de pavimentação de ruas e calçadas que tenham baixo impacto ambiental. Você pode trazer iluminação inteligente, né? Você vê aqui hoje a iluminação a base de energia solar, e inteligente no sentido de ele pode acender por aproximação, ou ele tem um sistema de monitoramento remoto que faz com que ele se desligue quando tem a luz do dia, e assim por diante, né? E aproveitar também alguns espaços onde você pode fazer também um sistema de compostagem a partir dos resíduos urbanos daquele condomínio, e trazer algumas hortas urbanas. Então, vocês têm hoje técnicas de plantio que reaproveitam, inclusive, vocês estão vendo aqui
É uma técnica interessante, são garrafas PET, né, que você coloca numa produção de uma horta vertical, né, e essas garrafas PETs você coloca um pouco de terra, ele mantém a umidade, né, e faz o plantio. Então você já tem hoje técnicas como essa que estão dando muito certo, ou até mesmo ali numa área urbana, mas ali um pedacinho de uma área que pode estar ali sendo pública e você está entre condomínios, etc. Os condomínios podem promover, né, uma horta comunitária e aproveitar esse espaço e ajudar a ter não só a produção de alimentos frescos e locais, mas também ou direcionar esses produtos para alguma escola municipal, estadual, que será muito bem-vindo para todos eles, né? Ainda, quando a gente fala de edificação sustentável, não adianta você construir a edificação se ela vai ser inacessível. Então, você tem que também olhar, e aí vem a questão do diálogo com o setor público, como que tem o transporte sustentável, dá para ir de bicicleta, tem ciclovia, você tem calçadas para pedestre, você tem calçadas acessíveis, né, para as pessoas que não podem enxergar e tem que estar caminhando ali com o piso tátil. Espaços de convivência, existe, né, ali perto uma praça, um parque, alguma coisa, pode plantar árvore na calçada, como é que se lida com o envolvimento do entorno ali dessa edificação para que aquilo seja atrativo para todos, e não só para aquele que convive dentro daquele espaço fechado, mas para aqueles que estão circulando ali todos os dias, né? E os benefícios da gente pensar, né, num projeto sustentável, aqui a gente já está falando de qualquer projeto sustentável, é que começamos a trazer desde a preservação ambiental, a redução da pegada de carbono e a eficiência no uso de recursos. Então, nós estamos falando de ter um olhar onde a gente fala transporte, compensação, energia, reciclagem, combustíveis, o uso de determinadas tecnologias para redução de carbono, e aí reduzir o projeto, ajudar a reduzir, então, a pegada de carbono, que é o que nós estamos tentando buscar em ano de COP30. Então, vocês estão cansados de ouvir falar de carbono, mas continuarão ouvindo para o resto da vida, não tem como a gente fugir disso. E, além disso, a partir do seu projeto, você pode pensar em como promover a economia circular. Então, a economia circular, usando o conceito dos 3 R's do material, mas você pode também ser um projeto que seja indutor de uma atividade de economia circular. Então, um projeto de agricultura usando biomassa. Biomassa, ele é o resíduo, né, da produção agrícola, que ele pode entrar num processo de tratamento desse resíduo, que pode gerar gás ou pode gerar energia, e essa energia, então, pode ir para uma área residencial, ou da própria empresa, ou da própria fazenda, e aí você tem o fechamento desse ciclo, né, porque você tem aí um resíduo que virou energia. Você fecha o ciclo e promove, então, a economia circular. E tudo isso você tem cada vez mais a técnica de uso de tecnologias sustentáveis. Por exemplo, no caso de uma biomassa, você tem técnicas de bactérias anaeróbicas que podem estar sendo usadas para também gerar fertilizantes, ou até mesmo a geração do gás. Então, cada vez mais a tecnologia não é só hardware, né? Você tem as biotecnologias sendo aplicadas também para melhoria das condições, tanto de solo quanto da qualidade de ar, tratamento de resíduos, etc. E tudo isso trazendo, então, as famosas práticas sustentáveis, que vão contribuir finalmente para um desenvolvimento cada vez mais sustentável, e sempre pensando nas pessoas, para que a gente possa ter modelos também nos projetos equitativos,
e inclusivos, né, e vamos trazer isso na geração de empregos e pensando sempre nos impactos que a gente pode estar causando para a sociedade como um todo, né. E aí, para fazer o financiamento, né, de todos esses projetos, né, na aula passada eu trouxe para vocês os vários tipos, né, de financiamentos que existem, e um deles é o Green Bonds. Então, eu trago aqui o exemplo do Green Bonds, onde existe uma série de projetos que podem ser financiados. Não vou entrar novamente na explicação dos princípios, porque vocês já viram na aula passada, mas aqui a gente começa a entrar dentro da implementação realmente do projeto para se chegar nesse instrumento financeiro. Então, quando a gente olha qualquer um dos bondes, né, ou títulos temáticos, verde, social, sustentável ou vinculado à sustentabilidade, ele tem uma base de necessidade para que o projeto, toda aquela descrição das etapas do projeto precisam seguir. Então, na hora que a gente fala quais são os procedimentos a serem feitos para que a gente possa pensar em emitir um título verde futuro. Então, tem qual é o uso do capital, para que esse recurso, para que você está pedindo esse recurso? Então, aí você vai fazer toda a descrição do projeto, como é o projeto, que atividades vai ter, tudo aquilo que nós discutimos anteriormente. E aí você vai ter umas técnicas aqui que eles vão pedir, né, de análise, de seleção, quais procedimentos, que relatórios, que monitoramento você vai fazer, e tudo isso que nós acabamos de falar no projeto, você vai descrever num formato, né, mais padrão, que é o framework desses títulos. Então, quando a gente fala da emissão de um título, ele precisa se preparar. Dessa vez, assim, esse projeto você já desenhou, agora você tem que pegar aquele projeto e agregar uma camada, que é a camada de acesso a um determinado tipo de financiamento. Então, essa camada, ela é composta no que a gente chama de, quando você vai fazer verde, a gente fala assim que nós vamos fazer a emissão de um título verde. Então, nós temos 3 fases, né, para a emissão do título. Uma é a pré-fase, a emissão propriamente dita, e depois de emitido, algumas atividades. Então, antes de você emitir, você tem que fazer uma análise de mercado, que você tem que olhar, é um bom momento para você fazer esse projeto? O que você está buscando com esse projeto em termos financeiros? Você vai querer atrair capital nacional, capital internacional? Tem disponibilidade de financiamentos aqui ou não tem? Você vai fazer a avaliação dos riscos e oportunidades da própria empresa e do projeto, né, que está sendo inserido dentro dessa empresa. Então, tem que mostrar que riscos que você já mapeou, que você conhece, que você identificou, e por isso mesmo, quais são as oportunidades que você está trazendo em função de tudo que você analisou. Você vai trazer, então, desenho da abordagem do título verde, que tem os critérios de elegibilidade do projeto. Então, o que significa aquele projeto? Por que ele é elegível a um título verde? Por que ele pode ser avaliado e entendido pelos investidores que esse recurso ele está sendo bem aplicado? Que planejamento de avaliação externa eu fiz? E vou mostrar para eles quando eu for preparar tudo isso para a emissão. Então, na hora do preparo da oferta, eu tenho que estar com a oferta estruturada, eu vou falar um pouco mais para frente o que significa tudo isso, e a distribuição e alocação dessa oferta. Onde que eu vou estar distribuindo? Eu vou estar distribuindo através da Bolsa de Valores, eu vou estar pedindo fazendo um roadshow, que a gente chama, né, que são as apresentações para os investidores, e depois dessa emissão, eu tenho que estar preocupado com todo o monitoramento e reportes, significa que eu tenho que ter
controle sobre o meu projeto, eu tenho que ter todos os indicadores, fazendo monitoramento, eu tenho que ter vistorias, eu tenho que ter fiscalização, auditorias, e mostrar todos esses projetos, todos esses indicadores e, eventualmente, análises e avaliações que estão sendo feitas em cima desses indicadores. Então, o projeto, para concorrer a qualquer tipo, né, de financiamento, ele precisa primeiro ter objetivos e metas claras, a partir de uma perspectiva setorial, e como é que ela é ligada à sustentabilidade, né, e trazer esses resultados e impactos que você está pretendendo colocar. Tem que estar, para dar conforto ao agente financeiro, investidor, ele tem que estar com critérios baseados na ciência, porque ele vai querer fazer, entender a viabilidade tecnológica, ele vai querer entender se esse projeto não traz algum risco que ele, como investidor, quer evitar, e para ele ter mais confiança, você pode falar assim, olha, eu pedi uma verificação externa, independente, e aí ele entende que esse projeto está assegurado. E você se compromete com os requisitos de divulgação desses instrumentos. Só um minutinho que eu vou tomar um golinho d'água, gente. Beleza, linda. A garganta seca demais, né? Perdão. Vamos lá. Então, na pré-emissão, você tem que começar a preparar essa documentação toda. Que recurso você está pensando em alcançar? Qual é o tipo de financiamento? Então, se você identificou que é um título verde, você cria todo esse framework que é necessário para ser apresentado, traga um verificador externo para que ele possa também aprovar isso, tenha uma técnica de redação de relatório para esse tipo de verificação. Você, na emissão, você vai trazer esse relatório de verificação, você vai trazer um subscritor ou um consultor para que ele mostre o que significa essa verificação, liste esse título em plataformas, por exemplo, da Bolsa, né, B3, ou da Nasdaq, ou de outras plataformas, para que você possa ter a segurança de acesso a vários tipos de investidor, e pelo lado do investidor, ele sabe que aquele título seguiu procedimentos aceitos no mercado financeiro. Isso é uma forma de você realmente garantir que aquilo está tudo em ordem, não é digamos assim, um contrato de gaveta que ele está fazendo, né? E após a emissão, então, demonstre o que você vai estar reportando, de quanto tempo, eu vou fazer um relatório de 12 em 12 meses, 24 em 24 meses, vou fazer um relatório, por que tem esses tempos, às vezes, de 24 meses? Que você está, às vezes, falando de um projeto de 30 anos, e que os primeiros 2 anos você não tem ainda, você está lá trabalhando, implementando, então você vai começar a ter indicadores que podem ser reportados a partir do 2º ano. Então, tudo isso você tem que esclarecer para quem está trazendo o recurso. Então, por exemplo, para o Green Bonds lá, ou títulos verdes, você tem categorias que podem ser classificados. Aqui vou pegar um exemplo aqui de prevenção e controle da poluição. Então, tratamento de efluentes, você pode ter projetos de descontaminação de solo, ou de reciclagem e geração de produtos de alto valor, ou você está fazendo sistemas, né, de monitoramento complexos que exigem, por exemplo, muito internet, né, aquele famoso IoT, né, os robôs, as técnicas de monitoramento remoto, você tem que ter um smart sistema inteligente para que isso seja monitorado. Então você está desenvolvendo, né, falando, olha, eu tenho sensores que analisam poluição do ar, tipo de gás, quantidade, etc. Então, são esses tipos de projeto que podem concorrer a um financiamento de título verde. E aí, quando eu falo lá de uma avaliação externa, quais são os tipos de avaliação externa que o projeto pode ter? Ele pode ter
um projeto em termos do que a gente chama de segunda opinião, que é uma empresa que olha tudo que você fez e ele diz, olha, legal, isso tudo está enquadrado dentro das técnicas e de frameworks dos títulos. Você pode pedir uma verificação, uma auditoria para saber se aquele projeto está caminhando. Você pode ter uma certificação mostrando que aquele projeto segue um determinado padrão, e você pode ter um rating dizendo, olha, esta empresa tem capacidade tal, um risco tal, e então esse projeto, dentro desse contexto, ele é relevante e pode trazer melhorias nesse rating da empresa. Então, monitoramento, né, alguns exemplos, né, de quais indicadores você pode estar trazendo. Então, os mais tradicionais aqui, que quando você fala de uma energia, olha, é megawatt, gigawatt, terawatt, a questão de quanto você consome, quanto você economiza, qual é o percentual de consumo total de energia relacionado à questão de renováveis, quanto de toneladas de emissões de gás de efeito estufa você está emitindo ou deixando de emitir. Então, aqui são alguns indicadores que você pode fazer, né, antes de você chegar a pensar em trabalhar, assim, e entregar aquele projeto para o seu investidor, né? Então, tudo isso são indicadores que você pensa lá naquela fase inicial que a gente estava comentando, para a gente chegar num documento crível para os investidores. E antes de chegar na emissão do título verde, porque o título verde é um pedido de financiamento, é uma dívida que a empresa está fazendo. Você, para chegar nesse patamar, você precisa de uma modelagem financeira. Não tem como você chegar lá e falar assim, eu preciso de 10 milhões, 10 milhões por quê? Ah, eu acho que é 10 milhões. Não, você tem que provar que é 10 milhões. De que forma? Através de modelagem financeira. E a modelagem financeira, ela é fundamental. Ela tem várias utilizações, desde criar o orçamento, né, empresarial, verificar a viabilidade econômica de projetos, apoiar decisão de investimento e captação de recurso, simular impactos financeiros e mudanças estratégicas que você queira fazer, estruturar operações e até mesmo de fusões e aquisições, e definir um valor, né, assim, mais otimista para participação em licitações de parcerias públicos, privadas. Então, tem várias funções. E como é que você faz essa modelagem? Aqui você tem que fazer a partir de levantamento de hipóteses. Então, qual é a hipótese? Como é que você opera? Em que mercado você está? Qual é a concorrência? Você levanta toda uma hipótese e defende uma tese de financiamento. Então, quando a gente elenca as principais métricas relacionadas a essas hipóteses e a tese, você começa a construir a base do modelo financeiro. E essa tese, essa modelagem, ela precisa ter dados financeiros passados, né, para permitir que você identifique padrões de desempenho, embasamento de projeções futuras. Então, você precisa ter todas as premissas operacionais e financeiras, uma análise de mercado e benchmark com concorrentes, avaliação de indicadores chaves de desempenho e quais são a revisão de arquivos contábeis e históricos gerenciais que você tem para que você possa chegar numa análise histórica em relação à sua empresa, seu projeto. E aí, a partir dos dados históricos, aí agora vamos para as projeções, né, que é as projeções, elas são estimativas do que você está pensando em atrair com esse projeto, que receitas eu tenho, e definir quais são os custos e despesas que estão atrelados a essa operação. Que investimentos serão necessários para eu expandir, para fazer manutenção, e que projeção de financiamentos eu estou buscando para esse projeto. Naturalmente, também tem que ter toda a base de cálculo de impostos, né, e toda a modelagem fiscal e tributária que esse projeto esteja inserido. Essas
baseado em tudo isso, você vai ter as projeções criando uma demonstração financeira que vai ser, que é a linguagem, né, digamos assim, universal, que as pessoas no mundo de negócios entendem. Então, uma demonstração financeira, você pode ter a demonstração do resultado do exercício, qual é a lucratividade do negócio, que balanço patrimonial que você tem, que fluxo de caixa que você projetou em termos de planejamento de liquidez, gestão de capital, de giro e tudo mais. E a avaliação, né? Então, quando você traz o projeto, você está trazendo toda essa estruturação financeira para avaliar alguma coisa que é para tomada de decisão da empresa. Então, essa análise ela pode trazer estudos sobre benefícios fiscais e tributários, estruturação das reorganizações, que modelo financeiro para ter condicionantes de obtenção de financiamento, qual é o resultado em termos de rentabilidade líquida, que taxa de retorno você está trabalhando, qual é o payback o tempo, né, de retorno desse investimento, qual é o cálculo de custo de capital que você vai ter que ter, e você está olhando também a oportunidade, dependendo do tipo de projeto, de análise de dividendos e outros modelos que a empresa está trabalhando. Então, exemplos de toda essa estruturação financeira, o investidor pode estar perguntando qual é o valor justo da empresa, o orçamento para o próximo ano está coerente com a realidade da empresa. Então, esses modelos são justamente para você fazer a resposta aos seus investidores e buscar, então, o financiamento, tá? Vamos lá. Então, a modelagem financeira, ela tem a projeção de receitas, custos, despesas, o retorno financeiro e cenários estratégicos conforme o projeto que você está trabalhando. Então, um exemplo você pode ter uma modelagem financeira que traga cenários de expansão, porque o investidor está olhando para a sua empresa e querendo tomar decisão se ele injeta mais capital. E aí você traz o cenário, por exemplo, crescer seu lucro líquido em 15% ao ano pelos próximos 5 anos, né? Aqui são números totalmente, assim, exemplos, tá, gente? Ou um cenário B, crescer seu lucro líquido em 10% ao ano pelos próximos 5 anos. Então, você traz, a partir da modelagem financeira, vários cenários, né, para ajudar na tomada de decisão do investidor e na obtenção dos financiamentos. Aí nós vamos aqui alguns casos, né, onde eu trago aqui o exemplo da Klabin. A Klabin, ela foi buscar os títulos verdes. Então, quando a gente olha lá atrás, naqueles requisitos do desenvolvimento do projeto, então, onde é que estão toda aquela descrição? Então, no caso da Klabin, ele traz lá o compromisso de objetivo claro de se engajar com o zero líquido de emissões de gás de efeito estufa até 2050. Ele traz, então, esse compromisso traduzido no que ele chama de impacto net zero da Klabin, mais o pacto global. Ele tem a clareza de redução e neutralização, e ele trabalha com bases técnicas científicas projetadas para ficar abaixo de 1,5 graus. Então, aqui ele começa a trazer, então, aquele primeiro ponto, né, nos itens de desenvolvimento, para que você está querendo recurso para esse tipo de projeto que você está me apresentando. Então, a Klabin vem aqui, deixa eu avançar aqui, e ela traz o seguinte: eu trago um framework que ele vai mostrar para vocês uma série de itens. Então, dentro desse framework da Klabin, ele segue exatamente aquele padrão que é do Green Bonds Principles ou do Sustainability Linked Bond Principles. Ele traz aqui, eu só trago, não trouxe o relatório inteiro, né, gente? Mas assim, só para vocês olharem, então, o sumário, que ele preenche aquelas lacunas todas e ele descreve exatamente aquele framework
dentro desse relatório. Vocês podem acessar isso lá no site da Klabin, ele tem isso a público, né? Então, aí ele traz um projeto dizendo assim, olha, eu preciso de 500 milhões de dólares, né, num prazo aí de vencimento de 30 anos, né, o primeiro de 500 milhões de dólares foi de 10 anos, eles pediram em 2017 e fechando em 2027. E o outro de 700 milhões de dólares, que foi o Sustainability Linked Bonds, é de 30 anos, que vence em 2049, né, o pedido em 2019. E os projetos, eles pertencem a 7 categorias, então eles desenvolveram projeto de manejo florestal, restauração de florestas nativas, energia renovável, transporte limpo, eficiência energética, gerenciamento de resíduos, produtos ecoeficientes. Aí no Sustainability Linked Bonds, eles colocaram essas metas. Eles vão estar olhando consumo menor ou igual a 3,68 metros cúbicos por tonelada de produção, um mínimo de 97,5% de reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, uma reintrodução ao ecossistema, no mínimo de 2 espécies de animais que estavam na lista de extinção, né? E eles também mostram o seguinte, olha, nós fomos lá com terceiros buscar qual é a visão de um terceiro sobre o meu rating. Então, ele traz aqui, para o financiamento de 10 anos, ele pegou o rating da Standard & Poor's e da Fitch Ratings, que mostra que a Klabin tem um indicativo de BB+, então é uma empresa muito boa, bem qualificada em termos de crédito, e que ele conseguiria, então, através desse rating, né, negociando aí com os investidores, um potencial de uma taxa de 4,87% ao ano. Para o projeto lá de 30 anos, ele também foi buscar os ratings da Standard & Poor's e da Fitch, que mantém a situação da Klabin em BB+, né, mostrando também que esse potencial faz com que ele tenha a possibilidade de ter uma taxa de 7% ao ano, com vencimento em 2049. Aqui nós temos, então, o rating deles em relação a outro projeto que foi lançado, mantendo, né, eu trouxe esse aqui mais para vocês entenderem que se eles estão acompanhando e sempre sendo monitorados, as taxas variam, né, essa taxa aqui desse Green Bonds foi de 3,2% ao ano com vencimento em 2031, Ó, vocês têm aqui, ó, diferentes taxas, né, 4,85, 87, 7%, 3,2%, dependendo do momento, do tipo de projeto. Então, são os vários projetos que eles listaram aqui, eles foram buscando, né, nessas categorias, dentro daquele procedimento que tem que ser seguido. Então, a Klabin Linked Bonds, ele tem títulos lastreados aí, onde os 3 principais KPIs, consumo de água e aqueles itens lá que eu já comentei, né, de redução de resíduos e a questão de apoiar, né, a conservação da biodiversidade, no caso, né, de animais de extinção, e o que é a segunda opinião. Então, eles trouxeram aqui o Second Opinion da Sustainalytics, que é uma das maiores empresas de Second Opinion do mundo. Então, ele traz aqui o que é que a segunda opinião teve de resultados de avaliação dos projetos, e é isso. Agora a gente vai entrar num outro projeto, gente. Aqui, lá na Klabin, nós falamos de um projeto de mercado tradicional, grande empresa, que traz um impacto, que é projeto sustentável, busca de mercado de capital nacional e internacional. Digamos assim, eu trouxe aquele exemplo porque ele é o que cobre tudo que a gente falou, tanto na aula passada, quanto o que eu trouxe agora no início dessa aula.
Aqui nós temos um exemplo de um outro tipo de projeto, que é um projeto de impacto, tá? Então, que é o nosso querido Museu da Manhã. Então, o projeto de impacto ambiental e social, ele nasceu a partir da ideia da Prefeitura do Rio de Janeiro de fazer a revitalização da zona portuária. E essa transformação da zona portuária, ele naturalmente envolve toda a sociedade ali, né, que está ali no Rio de Janeiro. E a ideia, então, era transformar essa zona portuária, né, que era um lugar, assim, abandonado praticamente, né, e transformá-lo em um centro cultural, turístico, e onde o maior símbolo dessa zona portuária seria o Museu do Amanhã. E então começa o projeto. Para começar o projeto, é lógico que começa então na construção civil, né? Temos que ter o prédio do museu. E esse prédio, ele foi feito toda uma concepção olhando 7 categorias: uso racional de água, espaços sustentáveis, qualidade dos ambientes internos da edificação, inovação em tecnologia, atendimento a necessidades locais, redução, reutilização, reciclagem de materiais e recursos e eficiência energética. O museu, lá atrás, ele foi concebido com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Fundação Roberto Marinho e o patrocínio master do Banco Santander, no qual eu tive a oportunidade e a felicidade de estar ali no Banco Santander como Head de Sustentabilidade, participando desse fantástico projeto que até hoje é um grande orgulho para mim, dentro dos vários projetos que eu fiz na vida, mas o museu é sempre muito querido, né? Então, como é que foi desenvolvido tudo isso? Então, começa lembrando sempre assim, eu vou estar sempre puxando o que nós falamos agora de manhã. Lá atrás, temos que desenvolver o projeto. Então, o desenvolvimento do projeto, ele nasce na concepção de que nós teríamos uma arquitetura sustentável. Então, o arquiteto que assinou, né, o desenho do museu é o espanhol Santiago Calatrava, que traz, então, dentro dessa concepção, todos aqueles conceitos, né, de reutilização e usos de recursos naturais. Ele destacou aqui, assim, vocês estão vendo na parte de cima, né, não são enfeites, são as placas solares, gente, né? Então, a gente tem destacado a geração da energia solar e o uso de água, onde a energia solar, ela foi instalada lá em cima no teto, né, onde você tem bases móveis, que são as placas solares, que elas vão se movimentando, acompanhando o movimento do sol, para que eles tenham a maior eficiência de captação de calor, né? E a parte de esse projeto estima, então, que tanto na questão de energia, é estimado que a gente teria 2.400 megawatts por hora de redução de energia elétrica, né, com esse tipo de instalação. E, além disso, estamos ali do lado da Bahia. Então, a Baía da Guanabara está ali, então é feita uma captação dessa água, ela é tratada e é utilizado tanto para os sistemas de refrigeração quanto para os espelhos de água que existem ali. E essa captação também faz com que o uso de água seja uma economia de 9,6 milhões de litros de água, né, que está sendo olhado, né, por ano, usado, né, por ano pelo museu. Então, já nasce numa concepção em que tem que se pensar em tudo isso. O entorno ali, né, do museu, foi feito um paisagismo pelo escritório do Burle Marx, trazendo espécies nativas que precisassem de pouca rega de água e que tivessem aí um espaço onde as pessoas pudessem caminhar e apreciar, então, essa vegetação. Toda a reciclagem
foi pensada desde o início do projeto. Então, sobras de estaca das fundações foram utilizadas para a construção dos barracões, que foram colocados ali durante a fase de obra, porque foram 2 anos de obra, e foi poupado várias toneladas de aço pelo fato de não ter ter que fazer, digamos, um outro tipo de barracão ali. Então, você já parte também do pensamento de eu tenho que ser sustentável em todas as fases do meu projeto, utilizando materiais reciclados, de baixa toxicidade, de alta durabilidade, produzidos próximo ao local da obra, porque a gente queria muito incentivar a economia local, e toda a madeira que existe no museu, ele é certificado FSC. O museu, em termos de objetivos, gente, ele atinge a fantástica marca de 7 milhões de visitantes em janeiro de 2025, né, desde que ele foi inaugurado em 2015. E o museu, né, aqui são fotos, né, do museu. Para quem não visitou o museu, gente, eu recomendo muitíssimo que vocês vão até lá ao museu, façam, essa foto aqui é da entrada do museu, e vocês têm um programa do próprio museu que chama-se Articulação o Programa de Vizinhos do Amanhã, né? Então, eles articulam o engajamento dos vizinhos públicos ali, do processo de construção coletiva do Museu da Manhã, eles divulgam a programação cultural, fazem a mobilização de toda a vizinhança ali, para que os vizinhos se engajem cada vez mais com o museu. E o museu também, não sei se vocês sabem, mas ele tem um programa de educação. Esse programa de educação, ele é preparado para atender cerca de 40 mil pessoas por ano. Nós temos vários programas onde, principalmente para crianças, escolas municipais, estaduais, onde tem um programa que Brincar é Ciência, é uma sala de ciência onde as crianças aprendem a ciência através de uma forma mais lúdica, né? E a ideia é você inspirar essas crianças a pensar nas soluções do amanhã. Então, é muito bacana esse projeto, e as metas que você tem, antes de entrar lá na parte financeira, assim, as metas são justamente economia de água, economia de energia, a quantidade de pessoas que foram capacitadas ao longo desses anos, a visitação do museu, como é que se utilizou materiais, e até hoje você tem ainda a utilização de produção feita localmente, né? Então, são várias metas, o museu tem seus relatórios aí, onde vocês podem ver como é que foi feito isso. E aí, lá no começo, né, eu mostrei para você que começou com essas 3 entidades. O Santander colocou recursos de financiamento cultural, né, onde você tem desde Lei Rouanet, além de recursos filantrópicos. A Fundação Roberto Marinho também trouxe aí recursos filantrópicos, e a própria Prefeitura do Rio fez investimento também de recursos financeiros. Então, isso trouxe um fundo enorme de impacto, né, para que essa área criasse, então, essa revitalização e essa transformação ali na área. Quando o projeto é bom, gente, e vai atraindo pessoas, você também atrai outros players. Hoje, o Museu da Manhã, você tem como parceiros estratégicos, o Santander continua, você tem parceiros que mantêm o museu, que é a Shell, a CCR, Instituto Cultural Vale, tem patrocínios, né, da ArcelorMittal, da ENG, IBM, TAG, Repsol e a Sinopec. Você tem um apoio de vários eventos e muitas outras atividades da Bloomberg, da B3, da Redditor, White Martins, EGTC, Caterpillar, Renner, Granado, a Technip FMC, Sul América, patrocínios e incentivos municipais da Dataprev, da Fitch Ratings, da Offshore, da Mix, da Nova Paradiso, Revista Piauí e a Curta. Então, Curta On. Então, gente,
quando você traz um financiamento de impacto, ele causa muito impacto, não só para a sociedade, mas também o benefício que ele traz é tão grande que você começa realmente a atrair muitos outros, né, financiadores que vão sustentando cada vez mais esse trabalho. Então, a construção coletiva do museu, o museu é uma construção coletiva, o museu ele é um projeto sustentável e de impacto, o museu ele é um modelo extremamente colaborativo, quando a gente traz aí N entidades que estão ali trazendo informação, agendas de capacitação, eventos, tudo mais. Inclusive, esse programa que a gente está aqui nos Finanças Climáticas do Amanhã. Então, nós temos aí muita coisa que foi discutida aqui. Eu queria dar um tempo aí para vocês fazerem perguntas, senão daqui a pouco a gente encerra e não temos ninguém tendo a oportunidade de perguntar. Mas é isso, gente. Voltando agora para vocês, tentando fazer o encerramento aqui parar a transmissão. Felipe, Perfeito. aí, Felipe, por favor. Linda, muito obrigado mesmo. Sua aula, mais uma vez, foi maravilhosa e foi muito legal te ouvir, trazer exemplos práticos, né, sobre projetos sustentáveis, tangibilizando, assim, concretizando o que você estava falando mais cedo na teoria e até usando o museu, onde a gente está agora, mesmo que não presencialmente, mas simbolicamente, realizando esse curso. Muito obrigado, Linda. A gente tem 3 perguntas aqui no chat Pois não. e como a gente já está perto assim, do encerramento do curso e o pessoal pode precisar sair, a gente vai priorizar essas 3 e aí você responde, Linda, com calma, a gente pode avançar um pouco no horário. E aí depois a gente vai, como a gente tem sugerido, pedir para os participantes, para vocês que que tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer um comentário que a gente não possa levar para a Linda agora, que vocês registrem no formulário, tá bem? Que a gente consegue reunir tudo e mandar para ela depois. A primeira pergunta é do Ian, eu achei muito interessante. Ele disse assim: diante do fato de que projetos de educação ambiental geralmente não apresentam resultados imediatos, quais seriam as estratégias mais eficazes para demonstrar seu valor a potenciais parceiros e garantir apoio, mesmo quando há alinhamento de escopo? Olha, Ian, excelente pergunta, porque educação é um tema que as pessoas têm que entender que ela é o resultado é do médio e longo prazo, né? Então, o fato da gente, a educação ambiental é o entendimento de, assim como a natureza ela só apresenta resultados no médio e longo prazo. Algumas coisas tem no curto, mas a grande maioria está ali no médio e longo prazo. Então, quando a gente olha a educação ambiental, nós estamos formando pessoas com uma consciência que conseguem transformar isso em projetos futuros. Então, essa consciência e essa transformação, aí a gente entra mais para o lado do financiamento de impacto, né, social, porque nós estamos falando de impacto transformador. É o impacto que a sociedade precisa ter. Então, você tem que ter esse olhar de tudo aquilo que a gente colocou no projeto, mas trazendo, né, a questão do impacto social que está sendo causado. E esse impacto social, quando você não tem métricas quantitativas claras, que uma delas, a clara, é assim, eu tenho X pessoas que eu vou capacitar, mas quando você pode ter métricas qualitativas, e essas métricas qualitativas também são aceitas em vários tipos de financiamento, mas a busca vai ser a partir do que é carimbado como financiamento de impacto social, tá? Não sei se eu respondi ao Ian. Ian, tudo bem? Tudo tranquilo? Ok. Mandou um coração aí. A próxima pergunta é da Diana, Linda. Ela é arquiteta e urbanista, mestrando em 2 programas de pós-graduação, e gostaria de agradecer por sua aula, Linda. Ela disse que a temática é muito importante, que estuda a implementação de práticas sustentáveis em projetos habitacionais, como o programa Minha Casa Minha Vida, no mestrado de arquitetura e de engenharia civil da UF. Por isso, ela se identificou muito com as suas aulas. Ela falou que não consegue abrir o microfone, mas gostaria de saber de você
sobre o avanço da implementação de práticas sustentáveis em projetos habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Por favor, Lindo. Olha, a questão do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal, ele tem, não sei se ainda tem, tá, Diana, mas ele tinha um projeto chamado Selo Azul, a certificação do Selo Azul. Esse Selo Azul, você tinha no Minha Casa Minha Vida a introdução de energia solar, você tinha a captação de água de chuva, você tinha dentro dos condomínios do Minha Casa Minha Vida aqueles espaços, né, de convivência dos moradores, e você tinha também, na Minha Casa Minha Vida, eu cheguei a ver alguns projetos que tinham também as bicicletas compartilhadas que ficavam lá dentro, né, do condomínio do Minha Casa Minha Vida, e a discussão, inclusive, com a prefeitura, para, como era um condomínio que estava sendo construído num bairro um pouco afastado, porque, gente, não tem espaço, mas não adianta querer construir Minha Casa Minha Vida no centro do Rio de Janeiro, que não dá, não tem espaço físico, né? Então você constrói em terrenos que têm disponibilidade, que geralmente são um pouco mais distantes. Então a prefeitura foi negociar com a prefeitura também a possibilidade de colocar o transporte público, né, para chegar até essas residências. Então, o Selo Azul, ele olhava tudo isso que nós acabamos de falar para dentro do conceito do Minha Casa Minha Vida, né? As outras edificações privadas, eles buscam muito o selo LEED, né, que é o mais famoso no mercado, que já está aí um bom tempo aqui no Brasil, que inclusive o Museu da Manhã é um selo LEED ouro, e nós temos aí o selo Aqua. Então, esses selos nada mais são do que todos os procedimentos que são a sustentabilidade, então, desde o olhar ambiental, o olhar econômico, né, e o olhar da governança de tudo isso, e o olhar social que tem que ter também. Algumas deficiências são apontadas nesse selo, tá? Que tipo de deficiência? São Paulo, por exemplo, muitas vezes eles constroem uma edificação LEED dentro de uma área que é extremamente urbanizada. E aí eles constroem lá um prédio que tem, eu vou pegar o exemplo ali da região das Nações Unidas, ali marginal, você tem vários prédios de escritórios ali gigantescos, né? E tem prédios ali que tem 2.000 vagas de garagem, né? Então, se você contar lá 10 prédios que tenham uma média de 500 vagas de garagem, você está falando de 5.000 vagas de garagem que você atrai carros para lá, numa área densamente populada e numa área de alto tráfego de carros. O que acontece 5 horas da tarde na região? Ele dá uma trava ali de trânsito, porque todo mundo sai simultaneamente. Eu digo isso por experiência própria, porque o Banco Santander fica à saída da garagem, sai ali para Marginal Pinheiros, 2.200 vagas de garagem, onde são 6 subsolos, aí às vezes a pessoa que estava no 5º, 6º subsolo demorava 50 minutos para chegar na rua, né? Porque as pessoas ficavam travadas ali na saída da garagem. Então, assim, para vocês terem uma ideia, como eu era gerente, a head lá de sustentabilidade, eu tive que ir lá negociar lá com prefeitura e Detran para a gente fazer mecanismos de desentupimento de tráfego, gente. E aí o banco também entrou com um processo colaborativo, onde acabou gerando um outro modelo para o próprio banco, onde a gente chama de horário móvel. Você tem pela CLT, né, seguir a regra lá de 8 horas de trabalho, onde você tinha pessoas que entravam às 7 da manhã, saía às 4, a turma que entrava às 8 da manhã saía às 5, 9 da manhã às 6, 10 da manhã
às 7. Então, as pessoas se candidatavam a esse tipo de horário, lógico que a gente tentava não abrir todo mundo para ficar só num horário, né, então havia uma curva de distribuição, banco, né, gente, curva de Gauss, para ver como é que está a rede, etc., dos horários, quantos funcionários, etc., para que a gente pudesse viabilizar o funcionamento do banco e desentupir ali o tráfego lá todo, e pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não virem de carro, usarem transporte público. No começo, para a gente incentivar, nós colocamos fretados do banco para que fossem até o metrô e viessem lá para o prédio. Então, para você ter uma ideia de como os projetos sustentáveis têm que pensar em todos os impactos. Às vezes a edificação recebe um selo LEED, o banco é um selo LEED Ouro, e não necessariamente os impactos são bem contornados, né? Por isso que a gente fica acompanhando, monitorando os indicadores e depois fazendo as correções de rota, como eu coloquei lá na frente, lá no início da apresentação. Esse é um típico exemplo vivido por mim. Perfeito, Linda. Impressionante como é caso a caso, né? É particular, assim, não tem uma solução que funciona para tudo. Exato. E para a gente ir para a nossa última pergunta aqui do dia, eu vou ler a mensagem da Emanuela Pinheiro, que disse que a apresentação foi muito cuidadosa, didática e potente, agradecendo por essa Obrigada. joia, como ela disse, e eu concordo. Ela perguntou, ela disse que ela lidera um projeto de impacto socioambiental na linha da gestão de resíduos têxteis numa escala de toneladas, e disse assim, como negócios de impacto que ainda atuam com o que eu chamaria de microdados, que tipo de indicadores não podem faltar na construção dessa tese para título verde, Linda? No caso da indústria têxtil, que é uma indústria que eu tenho seguido um pouco aí para entender todos esses impactos, você tem muitos dados. Primeiro, vamos olhar a análise de ciclo de vida do têxtil, né? Então, você começa lá no agro, na produção, por exemplo, do algodão, né? Não aí você começa a olhar os indicadores de se aquele tecido de algodão ou de linho, etc., foi produzido de forma sustentável. Então, você tem o início da utilização da parte têxtil e você vai olhar quantidade de água utilizada no processo produtivo, né? Porque para você fazer o tecido, você gasta muita água. Você tem que tratar essa água porque você gasta muita tinta, né? Para tingir todo o tecido. E você tem muito processo fabril lá dentro. Então, você tem muita energia, porque você tem ou maquinário, ou você tem pessoas lá dentro, né? E tem que ter muita segurança também, porque você tem máquinas de corte, né? A máquina, em algumas empresas gigantes, elas são automatizadas, mas você tem máquinas que são utilizados o processo de trabalho manual, as pessoas manipulando aquilo. Então, segurança, saúde, etc. Então, essa é a fase de você fabricar o tecido propriamente dito, que tem uma série de impactos e são todos esses indicadores que têm que ser olhados. A questão e no caso, né, hoje em dia nós temos muito tecido vindo de países que têm a mão de obra análoga à escrava ou mão de obra infantil. Então, também o cuidado de você importar tecidos, né, e olhar quais são as questões sociais que estão sendo utilizadas. Aí agora vamos olhar, pegamos o tecido e vamos olhar a fábrica que está produzindo um vestuário, alguma coisa nesse sentido. Você vai ter a mesma situação de olhar a questão de energia, pessoas, segurança, saúde, água, aí vem a logística de distribuição, logística de venda, toda a estruturação, né, financeira de precificação, etc. E você tem o pós-consumo,
que é muito complexo. Vocês já devem ter visto aquela situação do deserto da Patagônia, onde ficou aquela montanha de roupa sendo jogada, porque o pós-consumo, o nosso vestuário, ele não tem um índice de reciclagem. Então, o pessoal joga ou no lixo tradicional, o que afeta a decomposição, né, do nosso lixo urbano, e não tem a reciclagem. Então, em alguns países que não se aceita o tecido no lixo urbano, o cara, então, descarta clandestinamente e joga lá no deserto da Patagônia, né? Então, você tem hoje grandes empresas como a H&M, né, a rede, né, de varejo, que ela incentiva práticas do tipo, você leva sua roupa usada já da H&M, você leva lá, devolve para eles, eles te dão um desconto na aquisição de uma roupa nova. E aquela roupa que foi recebida, eles tratam para uma destinação adequada, né? Assim como a Phuket, né, que é a fabricante de meia, ela tem coleta de meia para você fazer reciclagem da meia, né, e utilizando para outros produtos, para que eles possam fazer. Teve uma época que a Phuket fez a campanha, gente, que eles pegavam aquela meia, reciclavam e faziam cobertores para fazer a distribuição, né, na campanha do agasalho, né, na época de frio eles distribuíam então aqueles cobertores todos. Então, quando a gente olha a cadeia, né, o ciclo de vida produtivo do têxtil, você tem diferentes indicadores que têm que ser monitorados passo a passo para que você consiga dizer que aquela produção ou aquele projeto, ele é um projeto sustentável. Respondi a pergunta, quem que perguntou mesmo? Emanuele que perguntou? Emanuela. Obrigada, Emanuele. Respondeu, linda, obrigada. Imagina. E aí, Felipe, mais perguntas ou a gente já encerra? A gente encerra por aqui, linda. E aí, pessoal, eu reforço que quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente pode levar para a Linda depois. Registrem lá no formulário, por gentileza, ou mandem para a gente, fiquem à vontade. Linda, mais uma vez, muito obrigado a você por estar com a gente em outra semana, numa segunda aula do nosso curso. Foi extremamente especial ter você aqui com a gente, principalmente por causa da sua história com o próprio museu. Então, em nome da nossa equipe, eu te agradeço muito. É realmente, de novo, uma honra e um privilégio contar com você aqui. Então, a gente vai encerrando de uma vez a aula de hoje. A próxima aula, na quinta-feira que vem, é sobre Greening Social Bonds, riscos climáticos e gestão financeira, o próximo módulo. Lembrando que as gravações elas são sempre disponibilizadas nas terças seguintes à nossa aula, às nossas aulas. Então, antes da próxima aula na quinta, vocês vão ter acesso às gravações. Quem estiver aqui assistindo a aula ao vivo precisa preencher o formulário que a gente bota aqui no chat para registrar a presença. E se você está assistindo a gravação, o formulário para você preencher, registrando a sua presença, está aqui embaixo da gravação. Não esqueça de registrar, por favor. De novo, Linda, muito obrigado a você, muito obrigado ao Luca também, que esteve com a gente mais cedo. Obrigado a Nina, Bia, a Mauri e o Rogério. Não sei se alguém quer fazer alguma fala final. Linda. Eu só tenho a agradecer a vocês, né, pela parceria aí com o museu, a oportunidade de estar com todos vocês, e eu desejo muito sucesso a todo mundo aí nos seus projetos, e que o museu continue sendo essa inspiração sempre, que eu quero sempre estar visitando o museu por muitos anos ainda, gente. Valeu, obrigada aí por tudo, tchau. Super obrigado, Linda.